A Alemanha é hoje uma potência moderna, respeitada por sua economia sólida, seu papel na política europeia e sua influência cultural. Mas sua história é muito mais antiga e fascinante do que apenas os séculos recentes. O território que chamamos de Alemanha foi, desde os primórdios, um ponto de encontro e de conflito entre civilizações. No coração da Europa, entre montanhas, rios e florestas densas, surgiram os primeiros povos germânicos, tribos que moldariam o futuro de toda a região e deixariam marcas profundas na identidade europeia. Os primeiros registros desses povos remontam a relatos do Império Romano, especialmente de autores como Tácito, que descreveu os germânicos como guerreiros ferozes, ligados à terra, independentes e de espírito indomável. Para Roma, eles eram considerados bárbaros, mas essa palavra carregava mais preconceito do que verdade. Na realidade, os germânicos possuíam uma organização própria, tradições comunitárias sólidas e uma cultura guerreira que valorizava tanto a coragem individual quanto a lealdade ao grupo. A paisagem da região moldava esse modo de vida. Rios como o Reno e o Danúbio serviam como rotas naturais de comércio, mas também como fronteiras que separavam o mundo romano do mundo germânico. Já as florestas imensas ofereciam proteção e mistério, tornando qualquer invasão estrangeira uma tarefa quase impossível. O clima rigoroso exigia resiliência, forjando um povo resistente, acostumado a lutar contra as adversidades da natureza antes mesmo de enfrentar inimigos humanos. Um dos episódios mais marcantes desse confronto cultural foi a Batalha da Floresta de Teutoburgo, em 9 d.C. Nesse evento histórico, 3 legiões romanas, consideradas praticamente invencíveis, foram aniquiladas por tribos germânicas lideradas por Armínios, também conhecido como Hermann. A vitória dos germânicos não apenas interrompeu os planos expansionistas de Roma, como também deu início a uma tradição de resistência que permaneceria na memória coletiva da região por séculos. Até hoje, esse episódio é lembrado como símbolo da identidade alemã em formação. Os germânicos não eram um povo único, mas sim uma mosaico de tribos, como os visigodos, ostrogodos, vândalos, anglos, saxões e francos. Cada uma dessas tribos tinha suas próprias lideranças, costumes e territórios, mas compartilhavam uma visão comum baseada na força, na honra e no respeito à tradição. Essa fragmentação, paradoxalmente, foi tanto uma fraqueza quanto uma força. Dificultava a unificação, mas tornava a conquista por inimigos externos muito mais complexa. A convivência com Roma também trouxe trocas culturais. Muitos guerreiros germânicos foram recrutados como mercenários nas legiões romanas, aprendendo técnicas militares e organizacionais que mais tarde aplicariam em suas próprias comunidades. Além disso, o contato comercial introduziu objetos, moedas e até influências religiosas que, pouco a pouco, misturavam-se às tradições locais. Essa fusão de resistência e assimilação moldaria a base da futura identidade alemã. Ainda assim, para os romanos, os territórios além do Reno eram uma terra de mistérios e perigos. Os escritores da época falavam sobre tribos que viviam sob códigos de honra, em assembleias onde os guerreiros tinham voz, e sobre líderes escolhidos tanto pela linhagem quanto pela coragem demonstrada em batalha. Era um mundo distinto do refinamento urbano de Roma, mas não menos sofisticado à sua maneira. Essas raízes germânicas foram fundamentais para a evolução posterior da região. Da coragem dos visigodos que mais tarde saqueavam Roma, até a disciplina dos francos, que fundariam reinos duradouros. Todos esses povos germânicos desempenharam papéis decisivos na transição da Antiguidade para a Idade Média. O território alemão, com suas tribos, tornou-se um epicentro de transformação na queda do Império Romano e no nascimento de uma nova Europa. Assim, quando olhamos para a Alemanha de hoje, moderna e tecnológica, é impossível não lembrar que sua história começou em florestas sombrias e campos de batalha sangrentos, onde tribos indomáveis enfrentaram o maior império da antiguidade. O espírito de resistência, disciplina e inovação que caracteriza a Alemanha atual tem suas raízes profundas nesses primeiros capítulos em que o mundo germânico começava a escrever sua própria história. Para entender a formação histórica da Alemanha, é preciso mergulhar no período em que tribos germânicas
se tornaram protagonistas da antiguidade. Esses povos não formavam uma nação unificada, mas sim uma multiplicidade de clãs e comunidades espalhadas por florestas densas, rios caudalosos e planícies férteis. Os romanos os chamavam de Germani, uma palavra que carregava tanto respeito quanto desprezo. Para Roma, eles eram bárbaros indomáveis. Para si mesmos, eram guardiões de tradições, guerreiros e agricultores que valorizavam a liberdade e a coletividade. As fontes romanas, como o historiador Tácito, descrevem os germânicos como povos resistentes ao luxo, vivendo em aldeias simples, mas governados por um senso de honra e lealdade. Cada tribo tinha seus líderes, muitas vezes escolhidos pela bravura em batalha e pela capacidade de unir guerreiros em torno de causas comuns. A estrutura social valorizava assembleias, conhecidas como Thing, onde decisões eram tomadas de forma coletiva, algo incomum em comparação às monarquias absolutistas de outras regiões. Esse detalhe revela uma das raízes do espírito comunitário e democrático que, séculos depois, marcaria parte da identidade alemã. Os germânicos viviam em estreito contato e constante atrito com o Império Romano. O Reno e o Danúbio funcionavam como fronteiras naturais, mas a proximidade fazia com que trocas culturais e militares fossem inevitáveis. Muitos guerreiros germânicos foram incorporados como mercenários às legiões romanas. Aprenderam técnicas de guerra, disciplina e organização que mais tarde usariam contra o próprio império. Era uma relação de amor e ódio. Ao mesmo tempo que Roma via neles um perigo, também dependia de sua força e resistência. O episódio mais famoso dessa tensão foi a Batalha da Floresta de Teutoburgo, no ano 9 d.C. Liderados por armínios, um chefe tribal que havia servido como auxiliar dos romanos, os germânicos emboscaram 3 legiões comandadas por Públio Quintílio Varo. O massacre foi tão devastador que o imperador Augusto, ao receber a notícia, teria exclamado: "Varo, devolve-me as minhas legiões!" Essa derrota marcou profundamente a política romana, que abandonou a ideia de conquistar plenamente as terras a leste do Reno. Foi uma vitória simbólica para os germânicos, consolidando a imagem de um povo que resistia bravamente ao maior império da época. Apesar disso, os contatos entre os dois mundos continuaram. O comércio florescia em algumas regiões, com vinho, vidro e moedas romanas chegando às aldeias germânicas. Em troca, Roma recebia escravos, peles e até guerreiros recrutados. Esse intercâmbio gradualmente influenciou a cultura germânica, mas sem destruir sua essência. Ainda que fascinados por alguns elementos romanos, os germânicos mantiveram suas tradições religiosas, sua língua e seus ritos guerreiros, preservando uma identidade própria. Com o enfraquecimento de Roma, a partir do século XIII, as tribos germânicas passaram a desempenhar um papel ainda mais decisivo. Povos como os visigodos e ostrogodos migraram em massa, pressionados por outras tribos e pela chegada dos hunos vindos do leste. Essas migrações, conhecidas como invasões bárbaras, transformaram completamente o mapa da Europa. Os germânicos não eram apenas invasores, tornaram-se construtores de novos reinos. Foi assim que os visigodos se estabeleceram na Península Ibérica, os ostrogodos na Itália, os vândalos no norte da África e, mais importante, os francos criaram um reino que seria o embrião da futura França e Alemanha. Nesse processo, a região que corresponde à atual Alemanha permaneceu como um mosaico de tribos. Não havia unidade política, mas havia um fio condutor: a resistência contra invasores externos e a preservação de uma cultura que valorizava a honra, a família e a comunidade. Essa diversidade tribal preparou o terreno para a Idade Média, quando os territórios germânicos se integrariam ao Sacro Império Romano-Germânico, mas ainda mantendo a herança de sua descentralização. O choque e o convívio com Roma deixaram marcas profundas. De um lado, os germânicos aprenderam a lidar com estruturas de poder maiores, absorveram técnicas e símbolos imperiais. De outro, mostraram ao mundo que nenhuma potência é invencível. O episódio de Teutoburgo continua sendo lembrado como um dos momentos em que um povo considerado menor conseguiu mudar o rumo da história mundial. Assim, o período das tribos germânicas não foi apenas uma introdução à história da Alemanha. Foi o alicerce sobre o qual se ergueram reinos
impérios e identidades nacionais que moldariam a Europa por séculos. A herança tribal marcada pela força, pela resistência e pela busca pela liberdade continua ecoando na história alemã até hoje. Após o colapso do Império Romano do Ocidente, no século V, a Europa entrou em um período de transformações profundas. Entre ruínas, invasões e novas alianças, os territórios germânicos se tornaram palco de um processo que moldaria não apenas a Alemanha, mas também grande parte do continente: o nascimento do Sacro Império Romano Germânico. Foi nesse período medieval que as antigas tribos se organizaram em reinos, principados e ducados, dando origem a uma estrutura política e cultural complexa, marcada pela descentralização e pela convivência entre poder espiritual e temporal. O ponto de partida dessa nova configuração foi a ascensão dos francos, uma tribo germânica que se estabeleceu na região da atual França e Alemanha. Sob o comando de Carolus Magnus, os francos consolidaram um império que se estendia por grande parte da Europa Ocidental. Em 800 d.C., Carlos Magno foi coroado pelo Papa Leão III como imperador dos romanos, numa cerimônia que simbolizava a união entre a herança romana, o poder germânico e a legitimidade da Igreja Católica. Esse gesto estabeleceu a base ideológica do que mais tarde seria chamado de Sacro Império. Com a morte de Carlos Magno, seu império foi dividido entre seus herdeiros, e a porção oriental passou a ser conhecida como França Oriental, embrião do que se tornaria a Alemanha medieval. No século X, o duque saxão Otão I ascendeu ao trono e, em 962, foi coroado pelo Papa como imperador. Esse ato deu origem formal ao Sacro Império Romano Germânico, uma entidade política que, apesar do nome, não era nem completamente romano, nem plenamente germânico, tampouco um império unificado. Tratava-se, na prática, de uma confederação de reinos, ducados, bispados e cidades livres que reconheciam a autoridade simbólica do imperador. A descentralização era a marca principal do império. Enquanto o imperador tinha prestígio, o poder real estava fragmentado entre príncipes, duques e bispos que governavam seus territórios com relativa independência. Esse modelo político garantiu diversidade, mas também fragilidade. Em momentos de crise, a falta de unidade dificultava a resistência contra invasores ou a resolução de disputas internas. Ainda assim, essa estrutura permitiu que diferentes regiões desenvolvessem culturas e economias próprias, enriquecendo o mosaico cultural alemão. Outro elemento fundamental da Idade Média alemã foi a Igreja Católica. Mosteiros e catedrais se multiplicaram, tornando-se centros de saber, arte e poder econômico. A Igreja não era apenas uma instituição espiritual. Controlava terras, arrecadava impostos e influenciava diretamente as decisões políticas. O imperador, embora coroado pelo Papa, frequentemente entrava em conflito com o poder papal, numa disputa conhecida como a Questão das Investiduras. Esse conflito, que se estendeu por séculos, girava em torno do direito de nomear bispos e abades. Seria o Papa como líder espiritual ou o imperador como governante temporal? Essa tensão revelou as complexidades de um império que vivia entre a cruz e a espada. Apesar das disputas políticas, a Alemanha medieval floresceu culturalmente. As cidades medievais, muitas das quais ainda existem hoje, surgiram como centros comerciais e artesanais. Feiras, guildas e rotas de comércio conectavam o império ao restante da Europa. Regiões como a Renânia prosperaram com o comércio de vinho, enquanto cidades hanseáticas, como Hamburgo e Lübeck, se tornaram potências marítimas ligadas à Liga Hanseática, uma rede de cidades comerciais do Báltico e do Mar do Norte. A arquitetura gótica e românica marcou esse período, com a construção de imponentes catedrais, como a de Colônia, que até hoje impressiona por sua grandiosidade. A literatura também se desenvolveu, com obras como o épico Canto dos Nibelungos, que mistura mitologia germânica com narrativas heróicas. Essa produção cultural reforçava uma identidade própria, ainda que fragmentada politicamente. Entretanto, a descentralização também cobrava seu preço. O Sacro Império era frequentemente palco de disputas internas entre príncipes rivais e de guerras contra vizinhos como os franceses e os húngaros. Além disso,
As cruzadas, nas quais muitos cavaleiros alemães participaram, drenaram recursos e vidas. Mesmo assim, o Império resistiu por séculos, adaptando-se às mudanças e mantendo viva a ideia de uma continuidade entre Roma e o mundo germânico. No fim, a Idade Média alemã foi marcada por paradoxos: fragmentação e unidade simbólica, fé e guerra, cultura e violência. Foi nesse caldeirão de contrastes que se forjou a base da Alemanha moderna. O Sacro Império Romano-Germânico não foi um Estado no sentido moderno, mas deixou um legado de diversidade política e cultural que ainda define a região. No início do século XVI, a Alemanha era um mosaico de reinos, principados e cidades livres dentro do Sacro Império Romano-Germânico. Apesar da diversidade política, havia um elemento que unia a vida social e espiritual: a Igreja Católica. Seu poder era imenso, tanto no campo religioso quanto no econômico. Catedrais dominavam as cidades, mosteiros possuíam terras férteis, e o Papa influenciava diretamente reis e imperadores. Contudo, por trás dessa fachada de devoção, cresciam críticas contra abusos, práticas corruptas e a distância entre a doutrina pregada e a realidade vivida pelos fiéis. Foi nesse cenário que surgiu uma das figuras mais marcantes da história mundial: Martinho Lutero. Nascido em 1483 em Eisleben, Lutero inicialmente seguiu o caminho religioso, tornando-se monge agostiniano. Sua vida foi marcada pela busca intensa de salvação espiritual. Ele se confessava com frequência, jejuava rigorosamente e buscava cumprir todos os ritos exigidos pela Igreja. Mas em meio a essa disciplina, crescia dentro dele uma angústia. Será que todas essas práticas realmente garantiam a salvação da alma? Essa dúvida seria o estopim de uma revolução espiritual. O ponto decisivo ocorreu em 1517, quando Lutero se revoltou contra a prática das indulgências. A Igreja vendia certificados que prometiam reduzir o tempo das almas no purgatório, transformando a fé em negócio lucrativo. Para Lutero, essa prática era uma deturpação do Evangelho. Movido por indignação, ele escreveu as famosas 95 Teses, que afixou na porta da igreja do castelo de Wittenberg. Esse gesto simbólico marcou o início da Reforma Protestante. As teses não eram apenas um protesto contra indulgências, mas um chamado a repensar toda a fé cristã. Lutero defendia que a salvação vinha somente pela fé, sola fide, e não pelas obras ou pela intermediação da igreja. Também afirmava que a Bíblia deveria ser a única fonte de autoridade, sola Escritura, desafiando séculos de tradição católica. Essas ideias colocavam em xeque a estrutura espiritual e política que sustentava o Sacro Império. A repercussão foi imediata. Graças à invenção da imprensa de Gutenberg, as teses de Lutero se espalharam rapidamente por toda a Europa. Panfletos, livros e traduções da Bíblia em alemão tornaram-se armas poderosas de disseminação. Pela primeira vez, os fiéis podiam ler diretamente as Escrituras em sua própria língua, sem depender da interpretação exclusiva do clero. Esse acesso ao texto bíblico transformou não apenas a fé, mas também a cultura, impulsionando a alfabetização e o pensamento crítico. A reação da Igreja foi dura. Em 1521, Lutero foi convocado à Dieta de Worms, onde se recusou a retratar-se de suas ideias. "Aqui estou. Não posso agir de outra maneira", teria dito. Declarado herege e excomungado, ele encontrou proteção sob o príncipe Frederico, o Sábio da Saxônia. Esse apoio político foi crucial. Sem ele, provavelmente teria sido silenciado. A proteção de nobres simpáticos às suas ideias transformou a Reforma em um movimento não apenas religioso, mas também político. Logo, cidades e regiões inteiras aderiram ao luteranismo. A divisão dentro do Sacro Império aprofundou-se, dando origem a guerras religiosas que marcariam os séculos seguintes. Uma das mais devastadoras seria a Guerra dos 30 Anos, 1618-1648, que deixou cicatrizes profundas em toda a Europa. Ainda assim, a Reforma consolidou a fragmentação do cristianismo, abrindo caminho para outras correntes protestantes, como o calvinismo e o anabatismo. O impacto da Reforma foi imenso. No campo religioso, quebrou a hegemonia da Igreja Católica na Europa Ocidental. No político,
fortaleceu a autonomia dos príncipes e enfraqueceu o poder central do imperador. No cultural, estimulou a tradução de textos, a valorização da educação e a noção de liberdade de consciência. No econômico, a nova ética protestante influenciou a forma como o trabalho e a prosperidade material eram entendidos, algo que mais tarde seria associado ao desenvolvimento do capitalismo moderno. Martinho Lutero não apenas mudou a história da Alemanha, mas também do mundo. Sua coragem de desafiar a maior instituição da época abriu caminho para o pluralismo religioso e para a ideia de que cada indivíduo pode interpretar sua fé de forma livre. A Reforma não foi apenas uma disputa teológica, foi uma revolução que transformou sociedades inteiras, cujos ecos ainda ressoam no presente. O século XIX foi um dos mais decisivos da história alemã. Durante séculos, o território germânico havia permanecido fragmentado em dezenas de principados, ducados, reinos e cidades livres, todos sob a sombra simbólica do Sacro Império Romano Germânico. Depois de sua dissolução em 1806, sob a Confederação Germânica, essa divisão política refletia uma longa tradição de autonomia regional, mas também impedia que os povos de língua alemã alcançassem a coesão nacional que emergia em outros lugares da Europa. A França, a Inglaterra e até a Itália caminhavam para a formação de estados modernos, enquanto a Alemanha parecia presa a um mosaico de particularismos. No entanto, as transformações econômicas, sociais e políticas do século XIX mudariam radicalmente esse quadro, culminando na unificação alemã em 1871. A primeira grande influência desse processo foi a Revolução Francesa e as conquistas napoleônicas. O avanço das tropas de Napoleão pela Europa no início do século obrigou os territórios germânicos a se reorganizarem. Muitos estados foram abolidos ou fundidos, reduzindo a fragmentação que caracterizava a região. Embora o domínio francês tenha sido visto como opressivo, ele também introduziu ideias de modernização administrativa, igualdade jurídica e até nacionalismo, que mais tarde seriam retomadas pelos próprios alemães. Com a derrota de Napoleão em 1815, o Congresso de Viena estabeleceu a Confederação Germânica, um arranjo de 39 estados que, em teoria, funcionavam em cooperação, mas na prática mantinham autonomia. Nesse cenário, duas potências se destacavam, a Áustria e a Prússia. Ambas competiam pela liderança sobre os territórios germânicos, e esse equilíbrio de forças definiria o rumo da unificação. A Prússia, em especial, começou a se destacar por sua força militar e sua eficiência administrativa. No campo econômico, a criação do Zollverein, uma união aduaneira liderada pela Prússia a partir de 1834, foi decisiva. Ao eliminar tarifas internas e facilitar o comércio entre os estados germânicos, o Zollverein fortaleceu a integração econômica e deu aos povos de língua alemã uma sensação concreta de unidade. Enquanto isso, a Revolução Industrial começava a transformar a sociedade. Ferrovias, fábricas e novas tecnologias impulsionavam o crescimento econômico e urbano, criando uma classe média mais politizada e nacionalista. As revoluções de 1848 foram outro marco fundamental. Inspiradas pelos ideais liberais e nacionalistas, manifestações populares e intelectuais exigiram reformas democráticas e a unificação alemã. Uma Assembleia Nacional chegou a se reunir em Frankfurt para elaborar uma constituição para uma Alemanha unida. Contudo, o projeto fracassou diante da resistência dos monarcas e da divisão entre os que defendiam a liderança da Áustria e os que apoiavam a Prússia. Apesar do insucesso imediato, essas revoluções deixaram sementes que floresceriam nas décadas seguintes. A figura central desse processo de unificação seria Otto von Bismarck, o chanceler prussiano. Pragmatista e habilidoso, Bismarck acreditava que a unificação não seria conquistada apenas por discursos ou ideais, mas pelo que chamou de sangue e ferro. Sob sua liderança, a Prússia conduziu uma série de guerras estratégicas que alteraram o equilíbrio europeu. Em 1864, a Guerra dos Ducados contra a Dinamarca fortaleceu a posição prussiana. Em 1866, a Guerra Austro-Prussiana excluiu a Áustria dos assuntos germânicos,
consolidando a liderança prussiana. Finalmente, em 1870, a Guerra Franco-Prussiana mobilizou os estados germânicos contra um inimigo comum. A vitória sobre a França não apenas garantiu novos territórios como a Alsácia-Lorena, mas também despertou um sentimento de unidade nacional sem precedentes. Em 18 de janeiro de 1871, no Palácio de Versalhes, em plena França derrotada, o rei Guilherme I da Prússia foi proclamado imperador alemão. Nascia o Império Alemão, conhecido como o Segundo Reich. Pela primeira vez, a Alemanha estava unificada sob um governo central, embora ainda mantivesse a estrutura federal. A nova potência não apenas alterava o mapa da Europa, mas também equilibrava as forças políticas do continente. A unificação trouxe consigo enormes consequências. A Alemanha emergiu como uma potência industrial e militar em ascensão, competindo com Inglaterra e França. Internamente, o novo Estado buscava consolidar sua identidade, promovendo símbolos nacionais, educação unificada e uma política externa agressiva. Bismarck, no entanto, manteve-se pragmático, preferindo alianças diplomáticas que preservassem a estabilidade e evitassem novas guerras na Europa. Assim, o século XIX marcou a transformação decisiva da Alemanha, de um mosaico fragmentado a um império poderoso e influente. Essa conquista, porém, também plantou as sementes de futuros conflitos. A rápida ascensão alemã gerou desconfiança entre seus vizinhos e inaugurou uma nova fase de rivalidades internacionais que culminariam no século XX em confrontos devastadores. No início do século XX, a Alemanha já havia se transformado em uma potência industrial e militar de primeira grandeza. Desde sua unificação em 1871, o país crescera rapidamente, competindo com a Inglaterra em produção industrial e com a França em influência política. Essa ascensão, porém, trouxe também tensões. O equilíbrio de poder na Europa estava cada vez mais frágil e a Alemanha encontrava-se no centro de uma rede de alianças, rivalidades e ambições que acabaria por explodir na maior guerra que o continente já havia visto até então, a Primeira Guerra Mundial. As causas do conflito foram múltiplas. O nacionalismo inflamava disputas territoriais, como a da Alsácia-Lorena, perdida pela França para a Alemanha em 1871. As alianças militares criaram blocos opostos. De um lado, a Tríplice Entente, França, Rússia e Reino Unido. Do outro, a Tríplice Aliança, Alemanha, Áustria, Hungria e Itália. Além disso, a corrida armamentista e as ambições coloniais aumentavam as rivalidades. O estopim veio em 28 de junho de 1914, com o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando em Sarajevo. A Áustria-Hungria, apoiada pela Alemanha, declarou guerra à Sérvia, e em poucas semanas toda a Europa estava em chamas. A Alemanha entrou no conflito confiando em sua superioridade militar e em um plano estratégico conhecido como Plano Schlieffen. A ideia era derrotar rapidamente a França, invadindo-a através da Bélgica, antes que a Rússia pudesse mobilizar seu exército. No entanto, a resistência belga, a rápida reação britânica e a dureza dos combates frustraram esse plano. O fronte ocidental se transformou em uma guerra de trincheiras, marcada por batalhas sangrentas, como Somme e Verdun. Milhões de soldados foram sacrificados em ofensivas que pouco alteravam o mapa. No fronte oriental, a Alemanha conseguiu vitórias significativas contra os russos. Mas isso não foi suficiente para compensar o impasse no oeste. Com o passar dos anos, o bloqueio naval britânico asfixiou a economia alemã, causando fome e escassez. A entrada dos Estados Unidos no conflito em 1917, após a Guerra Submarina Irrestrita, e o famoso telegrama Zimmermann, deu à Entente um novo fôlego. Em 1918, esgotada e enfraquecida por motins internos, a Alemanha não conseguiu resistir à ofensiva final dos aliados. A derrota levou à assinatura do Tratado de Versalhes em 1919, um dos documentos mais controversos da história moderna. O tratado impôs pesadas reparações financeiras, reduziu drasticamente o exército alemão, proibiu a fabricação de certos armamentos e obrigou o país a aceitar a cláusula de culpa de guerra, assumindo a responsabilidade pelo conflito. Além disso,
a Alemanha perdeu colônias e territórios como a Alsácia-Lorena, cedida de volta à França. As consequências foram devastadoras. A economia alemã entrou em colapso, marcada pela hiperinflação dos anos 1920, quando o dinheiro perdeu quase todo o seu valor. Socialmente, o país foi tomado por um sentimento de humilhação e revolta. Politicamente, a monarquia do Kaiser Guilherme II havia sido derrubada, dando lugar à República de Weimar, uma experiência democrática que nasceu fragilizada pelas crises econômicas e pelo radicalismo ideológico. Apesar de avanços culturais notáveis durante a República de Weimar, como o florescimento da arte expressionista, do cinema de vanguarda e da filosofia crítica, o clima de instabilidade abriu espaço para movimentos extremistas. Muitos alemães viam o Tratado de Versalhes como uma injustiça intolerável, e partidos nacionalistas exploraram essa narrativa para conquistar apoio popular. Entre eles estava o Partido Nazista, que surgiria com força nas décadas seguintes. A Primeira Guerra Mundial, portanto, não foi apenas uma catástrofe militar, foi uma ruptura profunda na história alemã. Ao mesmo tempo em que mostrou a força e a fragilidade do país, plantou as sementes para o próximo grande conflito. O trauma da derrota, a crise econômica e a instabilidade política criaram um terreno fértil para a ascensão de líderes autoritários. Assim, embora a guerra tenha terminado em 1918, suas consequências ecoariam durante todo o século XX, culminando em um segundo conflito ainda mais devastador. A derrota na Primeira Guerra Mundial deixou a Alemanha em estado de profunda crise. O Tratado de Versalhes de 1919 não apenas impôs reparações econômicas sufocantes, mas também feriu o orgulho nacional ao obrigar o país a aceitar a responsabilidade pelo conflito. A nova República de Weimar, instaurada após a abdicação do Kaiser Guilherme II, nasceu fragilizada, enfrentando uma economia arruinada, tensões políticas e uma sociedade mergulhada em frustração. Esse cenário de instabilidade seria o terreno fértil para o crescimento de uma das ideologias mais destrutivas da história: o nazismo. Durante a década de 1920, a Alemanha enfrentou hiperinflação, desemprego e instabilidade social. Em 1923, por exemplo, a moeda alemã chegou a perder quase todo o valor, e cenas de pessoas carregando carrinhos cheios de notas para comprar pão se tornaram comuns. Ao mesmo tempo, partidos extremistas ganharam força, explorando o ressentimento contra Versalhes e a insegurança econômica. Foi nesse ambiente que um veterano da Primeira Guerra Mundial, Adolf Hitler, ascendeu no Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Conhecido como Partido Nazista, Hitler se destacou por sua habilidade como orador. Ele canalizava a frustração coletiva, prometendo restaurar a grandeza da Alemanha, combater os inimigos internos e externos e criar um novo império, o Terceiro Reich. O partido usava símbolos poderosos, como a suástica, slogans simples que ressoavam com a população. A propaganda nazista, liderada por Joseph Goebbels, explorava rádio, jornais e grandes comícios para difundir sua mensagem de unidade nacional e ódio contra minorias, especialmente judeus. A crise de 1929, com a quebra da Bolsa de Nova York, intensificou ainda mais a instabilidade. O desemprego disparou, milhões de famílias ficaram sem sustento e a democracia de Weimar parecia incapaz de oferecer soluções. Entre 1930 e 1932, o Partido Nazista cresceu rapidamente, tornando-se a maior força política do Reichstag, o parlamento alemão. Em janeiro de 1933, Adolf Hitler foi nomeado chanceler da Alemanha. Poucos meses depois, após o incêndio do Reichstag e a aprovação da Lei de Concessão de Poderes, ele consolidou um regime ditatorial. O novo governo instaurou o totalitarismo nazista. Partidos políticos foram proibidos, opositores perseguidos e campos de concentração criados. A juventude foi doutrinada pelo regime, enquanto as artes e a ciência foram controladas para servir à ideologia oficial. Ao mesmo tempo, a economia foi reorganizada, com grandes projetos de infraestrutura, como a construção das autobahns e o rearmamento secreto, que violava os termos de Versalhes. A recuperação econômica,
deu à população a sensação de que Hitler estava cumprindo sua promessa de devolver dignidade à Alemanha. No plano internacional, o Führer adotou uma política agressiva. Em 1936, tropas alemãs ocuparam a Renânia, desafiando abertamente o Tratado de Versalhes. Em 1938, ocorreu o Anschluss, a anexação da Áustria, seguido pela incorporação dos Sudetos, região da Tchecoslováquia. Essas ações foram facilitadas pela política de apaziguamento das potências ocidentais, que buscavam evitar um novo conflito. Mas em setembro de 1939, ao invadir a Polônia, a Alemanha desencadeou a Segunda Guerra Mundial. O avanço inicial foi avassalador. A estratégia da Blitzkrieg, ou Guerra Relâmpago, combinava ataques rápidos com tanques, infantaria motorizada e apoio aéreo. Em poucos meses, a Alemanha conquistou a Polônia, derrotou a França em 1940 e controlava grande parte da Europa. Apenas o Reino Unido resistia, defendendo-se heroicamente na Batalha da Inglaterra. Em 1941, Hitler tomou a decisão que mudaria o rumo da guerra. Lançou a Operação Barbarossa, a invasão da União Soviética. No início, os alemães avançaram rapidamente, mas o inverno russo, a resistência soviética e a longa extensão da frente de batalha desgastaram o exército alemão. Ao mesmo tempo, o ataque japonês a Pearl Harbor levou os Estados Unidos a entrar no conflito, equilibrando definitivamente as forças contra o eixo. Outro aspecto sombrio do regime foi o Holocausto. Sob a liderança nazista, milhões de judeus, além de ciganos, deficientes, prisioneiros políticos e outras minorias, foram perseguidos, deportados e exterminados em campos de concentração e extermínio, como Auschwitz, Treblinka e Sobibor. Esse genocídio permanece como uma das maiores atrocidades da história da humanidade. A virada definitiva ocorreu em batalhas como Stalingrado, 1942-1943, e Normandia, 1944. Cercada por todos os lados, a Alemanha entrou em colapso. Em abril de 1945, Hitler se suicidou em seu bunker em Berlim. Poucas semanas depois, o Terceiro Reich ruiu com a rendição incondicional à coalizão aliada. As consequências foram devastadoras. Cidades destruídas, milhões de mortos e um legado de dor e vergonha. A Alemanha não apenas perdeu a guerra, mas foi ocupada e dividida pelas potências vencedoras, dando início a uma nova etapa da sua história. A Guerra Fria. Com a derrota na Segunda Guerra Mundial em 1945, a Alemanha não apenas se viu em ruínas físicas, mas também dividida política e ideologicamente. Suas cidades estavam devastadas por bombardeios. Milhões de pessoas haviam morrido, e a nação se tornara o epicentro de disputas entre os vencedores do conflito. Estados Unidos, União Soviética, Reino Unido e França dividiram o território alemão em zonas de ocupação. Essa divisão, inicialmente provisória, logo se tornaria permanente, dando origem a duas Alemanhas, uma capitalista e democrática no oeste e outra comunista no leste. No lado ocidental, sob influência norte-americana, britânica e francesa, nasceu em 1949 a República Federal da Alemanha, RFA. Com capital em Bonn, esse novo Estado buscava reconstruir o país com base em uma economia de mercado, auxílio financeiro do Plano Marshall e uma aproximação com o Ocidente. Rapidamente, a RFA tornou-se símbolo do chamado milagre econômico alemão, ou Wirtschaftswunder. Em poucas décadas, as cidades foram reconstruídas, indústrias modernizadas e a Alemanha Ocidental passou a ser vista como exemplo de prosperidade capitalista. Enquanto isso, no leste, a zona controlada pela União Soviética deu origem à República Democrática Alemã, RDA, também em 1949, com capital em Berlim Oriental. Apesar do nome, tratava-se de um regime comunista rigidamente controlado pelo Partido Socialista Unificado. A economia foi centralizada, propriedades privadas confiscadas e a vida cotidiana marcada pela vigilância da temida polícia secreta, a Stasi. Para Moscou, a RDA era a vitrine do socialismo na Europa Central. Para muitos de seus cidadãos, era um espaço de limitações e falta de liberdade. A cidade de Berlim tornou-se o ponto mais visível dessa divisão.
Localizada no coração da RDA, a cidade foi igualmente fracionada entre as potências. Berlim Ocidental era um enclave capitalista em meio ao território comunista, uma anomalia que simbolizava a tensão global da Guerra Fria. Em 1961, temendo a fuga em massa de cidadãos para o lado ocidental, o governo da RDA, com apoio soviético, ergueu o Muro de Berlim. A estrutura de concreto e arame farpado tornou-se o símbolo mais marcante da divisão, não apenas da Alemanha, mas do mundo. De um lado, liberdade e prosperidade. Do outro, repressão e isolamento. A vida em cada Alemanha seguiu caminhos muito distintos. No oeste, a RFA integrou-se ao bloco ocidental, entrando na OTAN e mais tarde na Comunidade Econômica Europeia, embrião da União Europeia. O crescimento econômico foi acompanhado de avanços sociais e culturais, transformando o país em uma democracia estável. No leste, a RDA manteve um regime autoritário com economia planificada e rígido controle político. Embora alcançasse avanços em educação e esportes, sua população enfrentava escassez de bens de consumo, restrições de viagem e vigilância constante. O contraste entre as duas Alemanhas tornou-se evidente. Enquanto carros como o Volkswagen se tornavam símbolos da prosperidade ocidental, os cidadãos da RDA tinham que esperar anos para adquirir um simples Trabant, veículo emblemático da precariedade socialista. Essa disparidade levou milhões a tentar escapar para o Ocidente, muitas vezes arriscando a própria vida ao enfrentar o muro ou atravessar fronteiras fortemente vigiadas. Durante décadas, a divisão alemã refletiu a própria lógica da Guerra Fria. Estados Unidos e União Soviética usavam a Alemanha como vitrine ideológica, competindo para mostrar qual sistema era mais eficaz. Ao mesmo tempo, a população vivia o drama de famílias separadas, sonhos interrompidos e um futuro incerto. O fim da divisão só viria no final dos anos 1980, quando crises internas abalaram os regimes comunistas do leste europeu. A insatisfação popular na RDA cresceu. Protestos se espalharam, e em 9 de novembro de 1989, o mundo assistiu ao colapso do Muro de Berlim. Imagens de cidadãos atravessando os postos de controle e derrubando pedaços do muro tornaram-se símbolos da liberdade reconquistada. Assim, a Alemanha dividida foi mais do que uma questão geopolítica. Foi uma experiência humana profunda, marcada por dor, contraste e esperança. O período de 1949 a 1989 deixou marcas que ainda hoje influenciam a sociedade alemã, lembrando que a busca pela unidade e pela liberdade nunca é simples, mas pode transformar o destino de uma nação inteira. O ano de 1989 entrou para a história como um marco não apenas para a Alemanha, mas para o mundo. Na noite de 9 de novembro, o Muro de Berlim, símbolo da divisão da Guerra Fria, começou a ruir diante das câmeras de televisão. Multidões atravessaram os postos de controle. Famílias se reencontraram após décadas e pedaços de concreto foram derrubados em meio a lágrimas e celebrações. Esse episódio não representou apenas a queda de uma barreira física, significou também a vitória de um ideal de liberdade e a esperança de um futuro unificado. Menos de um ano depois, em 3 de outubro de 1990, a Alemanha foi oficialmente reunificada. A República Democrática Alemã, RDA, socialista, deixou de existir e foi incorporada à República Federal da Alemanha, RFA. Bonn deixou de ser a capital, e Berlim voltou a ocupar o papel simbólico e político de centro do país. Essa data se tornou o Dia da Unidade Alemã, feriado nacional que celebra o renascimento de uma nação que, por mais de 40 anos, havia sido partida em duas. Mas a reunificação não foi um processo simples. O contraste entre as duas Alemanhas era enorme. O Ocidente havia experimentado o milagre econômico, tornando-se uma das economias mais prósperas do mundo. Já o leste comunista enfrentava infraestrutura precária, indústrias defasadas e padrões de vida inferiores. O governo federal investiu trilhões de marcos na modernização do leste, construindo estradas, renovando cidades e atraindo investimentos. Ainda assim, as diferenças sociais e econômicas persistiram por décadas, e até hoje algumas regiões do antigo leste
apresentam índices de desenvolvimento menores que o Oeste. Nos anos 1990, a Alemanha passou por desafios intensos. A adaptação do sistema político, a integração social e o choque cultural entre os dois lados exigiram esforços constantes. Muitos cidadãos da ex-RDA sentiram uma perda de identidade e dificuldades em se adaptar à nova realidade capitalista. Ao mesmo tempo, o país viu nascer uma nova geração de alemães unificados, que cresceram sem o peso direto do muro. A nível internacional, a reunificação trouxe questionamentos sobre o papel da Alemanha na Europa. Uma nação tão poderosa e agora unificada despertava receios, especialmente entre países vizinhos. No entanto, os líderes alemães buscaram reafirmar o compromisso com a integração europeia. Foi nesse período que a Alemanha desempenhou um papel central na criação da União Europeia e na adoção do euro como moeda comum. A construção de uma identidade europeia tornou-se não apenas uma estratégia política, mas também uma forma de mostrar que a Alemanha não buscava hegemonia, e sim cooperação. A virada para o século XXI consolidou a Alemanha como a maior economia da Europa e uma das principais potências globais. Cidades como Berlim se tornaram centros de cultura, tecnologia e política. Frankfurt firmou-se como capital financeira do continente, enquanto Hamburgo manteve-se como um dos maiores portos da Europa. O país também enfrentou novos desafios: imigração, envelhecimento populacional e o crescimento de movimentos populistas. Um momento decisivo na história recente ocorreu durante a crise migratória de 2015, quando a chanceler Angela Merkel decidiu abrir as fronteiras para mais de 1 milhão de refugiados, em sua maioria vindos do Oriente Médio. Essa decisão foi vista por muitos como um gesto humanitário de grandeza, mas também gerou polêmicas internas e fortaleceu partidos de extrema-direita. Mesmo assim, Merkel consolidou sua imagem como líder global, defendendo valores democráticos e de solidariedade. Hoje, a Alemanha contemporânea carrega consigo o peso de sua história, mas também o orgulho de sua reconstrução. De nação derrotada e dividida no século XX, transformou-se em motor da União Europeia, referência em ciência, tecnologia, educação e cultura. O Muro de Berlim já não existe, mas suas marcas ainda podem ser vistas nas ruas, nos memoriais e nas lembranças de quem viveu aqueles dias. A trajetória da Alemanha, da queda do muro à consolidação como potência mundial, mostra que a história de uma nação pode ser feita de rupturas, mas também de reconstruções. No coração da Europa, o país continua sendo um dos principais laboratórios de identidade, integração e futuro para todo o continente. Antes de começarmos a reflexão final, lembre-se: se você chegou até aqui, é porque gosta de conteúdos profundos e detalhados. Então não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. Isso nos fortalece e garante que possamos continuar trazendo histórias tão ricas e transformadoras como a da Alemanha. Sua participação é essencial para manter vivo esse projeto. Ao revisitar a trajetória alemã, percebemos que esse país condensa em sua história as maiores contradições e as mais profundas lições da humanidade. A Alemanha foi palco de guerras devastadoras e, ao mesmo tempo, de alguns dos maiores avanços culturais, científicos e filosóficos da história. Foi berço do romantismo, do expressionismo e da música clássica mais imortalizada. Mas também foi responsável por 2 conflitos mundiais que mudaram a geopolítica do planeta. Essa dualidade, entre criação e destruição, entre grandeza e queda, é o que torna a narrativa alemã tão fascinante e, sobretudo, tão instrutiva. O legado filosófico da Alemanha é imenso. Pensadores como Kant, Hegel, Nietzsche e Heidegger moldaram a maneira como o Ocidente pensa sobre ética, liberdade, existência e sociedade. Cada um deles representou não apenas reflexões individuais, mas respostas às crises de sua época. É impossível entender o mundo moderno sem essas contribuições. No campo artístico e cultural, o impacto é igualmente duradouro. A música alemã, com Bach, Beethoven, Wagner e tantos outros, transcendeu fronteiras e séculos, tornando-se patrimônio universal. O cinema expressionista de Weimar influenciou Hollywood, enquanto a literatura, do Canto dos Nibelungos a Thomas Mann,
Ajudou a formar identidades culturais em toda a Europa. Mas talvez o legado mais poderoso da Alemanha seja o de reconstrução. Poucas nações foram tão destruídas quanto a Alemanha em 1945. Cidades inteiras como Dresden e Hamburgo foram reduzidas a cinzas. Milhões de pessoas estavam deslocadas, famintas e sem esperança. Ainda assim, em poucas décadas, o país se reergueu como potência econômica e exemplo de democracia. Esse renascimento não apagou os erros do passado, mas mostrou ao mundo que é possível aprender com eles e construir algo novo a partir das ruínas. A reunificação de 1990 reforçou essa narrativa. A superação da divisão entre leste e oeste foi um dos episódios mais simbólicos do século XX. Mais do que derrubar um muro físico, foi derrubar um muro mental e ideológico. Foi o triunfo da esperança sobre a divisão e a prova de que a unidade pode ser alcançada mesmo após décadas de separação. Hoje, a Alemanha é a maior economia da Europa e um dos países mais influentes do mundo. Seu papel na União Europeia é central, seja nas decisões econômicas, na liderança política ou nos esforços por sustentabilidade e integração. Ao mesmo tempo, carrega responsabilidades históricas que a obrigam a manter-se vigilante contra qualquer sinal de intolerância, extremismo ou autoritarismo. Esse é talvez o maior ensinamento da trajetória alemã. A consciência de que a história não é apenas passado, mas também presente e futuro. O país carrega as cicatrizes da guerra, mas transformou essas marcas em memória viva, preservando campos de concentração como Auschwitz para que as novas gerações nunca esqueçam os horrores do nazismo. Essa postura não é apenas lembrança. É um compromisso com a humanidade de que tais erros jamais devem se repetir. Concluir essa viagem pela história da Alemanha é, portanto, refletir sobre nós mesmos, sobre como sociedades podem ascender, cair e renascer, sobre como o ser humano é capaz de construir catedrais e sinfonias, mas também de erguer muros e campos de extermínio, e principalmente sobre como é possível escolher novos caminhos, mesmo após os maiores desastres. Se você acredita que essas histórias precisam ser contadas, não esqueça de compartilhar este vídeo e deixar nos comentários o que mais te impressionou na trajetória alemã. E prepare-se! No próximo conteúdo, vamos explorar outro capítulo fascinante da humanidade.